Estreia do Flamengo na Copa do Brasil. Mengão pretende gastar mais de 600 milhões de reais em contratações na janela do meio do ano. Novidade nos ingressos da Copa do Brasil. Pode-se comprar e parcelar em 3 vezes. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedi para vocês que começaram a nos assistir nesse feriado de Tiradentes. Já deixa o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam. Acione o sino da notificação e dá aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Começar esse vídeo com aquela palavra de meditação que está em João 16, versículo 33, que diz o seguinte: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares e que essa venha a ser a melhor terça-feira das nossas vidas, em nome de Jesus. Tem muitas coisas para trazer aqui para vocês. Esse vídeo vai ser longo, tá? Vai ser verdadeiramente um podcast. Falando sobre isso, eu pretendo voltar com as lives. Escolher um dia da semana aí para trazer uma live entre 6 e 7 horas da manhã. Saudade aí da minha amiga Miriam Cruz, que interagia comigo aí, Ted SJR, meu querido amigo Cláudio Silva Andrade. Um beijo, um abraço para ti, meu querido, abençoado em nome de Jesus. E outros aí que interagia conosco, cara. Regina Palhano, saudade de vocês. Então pretendo aí escolher um dia da semana para poder fazer uma live, para poder interagir com vocês, fazer um vídeo mais longo, beleza? Então vamos começar aqui com as informações. O elenco do Flamengo se reapresentou ontem no CT do Urubu, às 10 horas da manhã, para começar a preparação para o jogo da sua estreia na Copa do Brasil contra o Vitória no Maracanã, às 21 horas e 30 minutos. A preocupação ficou por conta de quem? Lucas Paquetá, que se lesionou, né? E vai ficar aí pelo menos uns 2 jogos fora, mas deve estar de volta aí no jogo em La Plata, pela Libertadores das Américas, tá? Grande novidade foi Jorginho, que treinou com o elenco e talvez possa ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. O Flamengo realiza o último treino hoje às 16 horas no CT do Urubu. Após esses treinos, acabou aí a concentração, os jogadores voltam para casa. Na manhã seguinte, se reapresentam no CT do Urubu, quando às 11 horas da manhã fazem o trabalho de reativação muscular, tá? E depois partem para o Maracanã às 21 horas e 30 minutos, com transmissão da Rede Globo de televisão, e pelo Premier Pay-Per-View você pode acompanhar esse jogo ao vivo, tá? Para esse jogo tem novidades aí dos ingressos. Os ingressos vão ser parcelados no cartão em 3 vezes. Isso gerou um pouquinho de polêmica. Daqui a pouco eu falo sobre isso para vocês, tá? Antes eu quero trazer aqui a informação sobre a triatleta Mara Flávia, tá? Que veio a óbito no sábado, dia 18. Ela participava de uma competição, uma atleta experiente, há mais de 10 anos que ela competia, né? E deve ter tido um mal súbito, e eu vou trazer a informação que está na nossa página Maurício Paula Santos, que diz o seguinte: o corpo da triatleta brasileira Mara Flávia Araújo passou por exames de autópsia na segunda-feira ontem, após ser localizada no fundo de um lago no Texas, Estados Unidos. A competidora, que tinha 38 anos, nova, gente, morava em São Paulo, faleceu no último sábado, dia 18, enquanto participava da etapa de natação do Ironman, uma das competições de triatlo de maior exigência física. De acordo com informações, o corpo foi resgatado por equipes de bombeiros a cerca de 3 metros de profundidade. O incidente ocorreu durante a prova realizada em águas abertas, um dos segmentos iniciais do evento de alta performance. No triatlon, se eu não me engano, a primeira competição é natação. Da natação você passa para o ciclismo, do ciclismo você passa para a corrida, ou você passa para o ciclismo e por último para a corrida, mas eu acho que é nessa ordem: natação,
ciclismo e corrida. Mara Flávia não era estreante na modalidade. Ela possui um histórico de cerca de 10 anos de competição de triatlo e já havia participado de outras edições do circuito Ironman. A experiência da atleta reforça aí a natureza inesperada da tragédia durante a prova no Texas, tá? Vai ser realizado o exame de autópsia. Assim que eu tiver o resultado desse exame, estarei trazendo para vocês saber qual foi a causa morte da atleta. Nesse momento de dor, eu expresso toda a minha solidariedade à família, né, e pedir que o Espírito Santo de Deus esteja confortando os corações dos familiares e amiga da jovem atleta, né, de 38 anos de idade. Tem a foto na nossa thumbnail aí, menina jovem, linda, parecia até modelo, mas, né, os desígnios de Deus. Bom, vamos lá falar aqui sobre informações sobre os ingressos de Flamengo e Vitória. O Flamengo divulgou que para a partida contra o Vitória no Maracanã pela Copa do Brasil, os ingressos terão opção de parcelamento em até 3 vezes no cartão de crédito. No entanto, a reação dos torcedores talvez não tenha sido tão esperada. Vou trazer algumas das reações dos torcedores no X, né, antigo Twitter. Tem que parcelar mesmo, porque os preços estão cada dia mais altos, disse um torcedor. O outro disse o seguinte: daqui a pouco vou ter que vender minha casa para pagar o sócio torcedor. Outro falou aqui: ficou tão caro que não dá para pagar à vista. Outro diz aqui: até que enfim demorou muito. Outro disse: caraca, o ingresso está tão caro que tem que parcelar em 3 vezes. Gente, até que os ingressos, né, não estão tão caros assim não. Porque aqui, os preços variam entre 30 e R$600 para acessar o Maracanã. O torcedor deve realizar o cadastro da biometria facial no site biometria.flamengo.com.br. Embora quem já possua o registro não precisa repetir o processo. O ingresso para... esse valor de R$30 é para sócio torcedor, tá? Dependendo da sua categoria, dependendo do seu nível. Para público geral, tá salgado. 250 berimbau. Esses R$600 aqui é o Maracanã mais. Você paga 600 inteira, a meia é R$375,37. Eu falo e repito, né? Metade de 600 nunca foi 335, 37 e 70 e poucos centavos. Nunca foi e nunca será, né? Bom, vamos mudar aqui de assunto, falar sobre contratações. Acabei de ver agora, estou trazendo para vocês, postei na nossa página Maurício Paula Santos primeiro, que diz o seguinte: o Flamengo prepara uma janela de julho milionária e pode investir mais de 600 milhões em reforços. Os principais alvos do mais querido são Danilo, do Botafogo, Douglas Santos e Luiz Henrique. Para viabilizar as contratações, o clube precisa vender jogadores e equilibrar o fair play financeiro. O clube não pode gastar mais do que aquilo que ele fatura no ano, tá? O Flamengo está dentro do fair play financeiro. O Flamengo não tem feito loucuras. Inclusive, falando em Danilo, do Botafogo, o atleta entrou com ação na justiça contra o Botafogo, tá? E pode sair aí de graça, porque o clube, quando deixa de pagar ao jogador durante um certo período, ele pode entrar na justiça e pedir a rescisão de contrato e ficar livre. Seria uma grande oportunidade para o Flamengo. Danilo é o negócio mais caro. Só no primeiro ano o custo total pode chegar a cerca de 280 milhões. Luiz Henrique pode custar entre 235 e 293, com forte concorrência de clubes da Europa. Douglas Santos surge como uma opção mais acessível, podendo aí ser contratado por valores entre 50 milhões a 80 milhões de reais. Até pode sair de graça após a Copa do Mundo. A diretoria quer reforçar o elenco de Leonardo Jardim para brigar forte por Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Leonardo Jardim deixou bem claro na última coletiva de imprensa, na vitória contra o Bahia, que
o Flamengo não vai escolher competição. O Flamengo vai brigar por todas, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, algo que não acontecia nos anos anteriores. O Flamengo focava sempre em 2 competições. Vamos entrar para brigar por essa competição aqui, vamos até o fim. Agora não, a mentalidade é o elenco que temos, qualificado, o do mais caro que existe na América Latina. Então nós temos que brigar sim por todos os títulos, algo que nunca aconteceu. Podemos conquistar esse ano a tríplice coroa. Vamos torcer para que isso aconteça, tá? Mudando aqui de assunto, a vitória por 2-0 sobre o Bahia no domingo fez o Flamengo alcançar uma sequência que não conseguia desde agosto de 2025, meus queridos. 5 vitórias consecutivas. Nesta temporada, a sequência mais vitoriosa havia sido de 3 partidas, tanto com Leonardo Jardim quanto com o técnico Felipe Luiz. Sendo assim, desde a chegada de Leonardo Jardim, os números do Flamengo chamam bastante a atenção, tá? São 11 partidas disputadas, a equipe conquistou 9 vitórias, teve 1 empate e sofreu apenas 1 derrota, alcançando um aproveitamento de 84,8%. Ou seja, está sendo um início melhor do que o do técnico Felipe Luiz, né? A gente tem que esquecer Felipe Luiz é passado, nos trouxe muitas alegrias, mas o momento agora é nós focarmos no técnico Leonardo Jardim, no seu trabalho, tá? Nós não podemos criar aquele oba-oba, temos o melhor técnico do futebol brasileiro, Leonardo Jardim está arrebentando a boca do balão. Eu vou falar sobre isso, o jornal inglês, ele falou que o Campeonato Brasileiro é o inferno dos técnicos, devido a grandes demissões que acontecem. Cito como exemplo o Palmeiras, que desde 2020, se eu não me engano, mantém o mesmo técnico. E eu vou trazer os números de Palmeiras e os números de Flamengo nos últimos 10 anos. Então, assim, são números impressionantes. O Flamengo, nessa troca constante de técnico, não tem um trabalho de longo prazo, porque nós, torcedores, não deixamos isso acontecer. O clube acaba tendo prejuízo, tendo que pagar multas rescisórias altíssimas. Eu também não consigo entender essas cláusulas de multa rescisória alta para técnicos. Eu falo sobre isso na próxima matéria, tá? Chuvas de gols na Liga Peruana. Meus queridos, adversário do Flamengo na Libertadores das Américas tomou de 8-0. Inclusive, Paulo Guerreiro, ex-Flamengo, marcou dele lá. Ó. Adversário do Flamengo na fase de grupos da Libertadores, o Cusco FC, sofreu uma derrota acachapante no fim de semana. Foi goleado pelo Aliança Lima por 8-0. 8-0, meus queridos. Foi atropelado. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer no jogo de volta, que vai ser aqui no Maracanã. Jogou lá na altitude, venceu. Aqui no Maracanã, meus queridos, menos de 10 eu não comemoro. Porque lá no campeonato local ele tomou de 8. Ai, meus queridos, Transferban, meus queridos, Transferban no Botafogo. Botafogo, meu pastor Marcos Vinícius, aí ó. O Botafogo recebeu uma nova punição da FIFA, está impedido de registrar jogadores por 3 janelas de transferências. A restrição está ligada a uma dívida da negociação de Juan Cruz, envolvendo Ludogorets, da Bélgica, meus queridos, da Bulgária, desculpa, tá? Além disso, o clube também enfrenta uma proibição de registrar atletas na CBF por decisão do CNRD, após atraso no pagamento de uma parcela do acordo. Em nota, o Botafogo reconheceu que outras punições semelhantes podem aparecer caso novas pendências não sejam resolvidas. É nessa daí que o Flamengo pode tentar contratar o Danilo. Eu trouxe ali um dos interesses do Flamengo, eu vou trazer aqui agora a notícia falando sobre Danilo. Danilo processa o Botafogo em 6 milhões e 600 mil reais. E o jogador está desesperado para deixar o Botafogo rapidamente. Com isso,
torcedores do Flamengo estão pedindo sua contratação, porque querendo ou não, ele é um dos melhores meia do futebol brasileiro. Agora ele vai encaixar onde ali temos Paquetá, Jorginho de Arrascaeta, Saul, Jorginho, Everton Ribeiro, Everton Araújo, desculpa. São muitos jogadores ali, cara, mas vai qualificar mais o elenco. Alguém vai ter que sair, né? E aí, você gostaria de ver Danilo no Flamengo? Deixe o comentário de vocês abaixo. O comentário de vocês é muito importante. Eu gostaria. Aonde ele vai encaixar, eu não sei. Bom, vamos lá. A galera tem perguntado, PQD, aonde está Douglas Telles? Vou trazer informação para vocês. O jovem atacante não vem sendo relacionado no Sub-20, no elenco profissional, pois está no departamento médico tratando uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda. Ou seja, sem chance de ser relacionado por Leonardo Jardim na quarta-feira contra o Vitória pela Copa do Brasil, né? Bom, trouxe a informação que o pessoal aí estava empolvorosa, querendo saber o que aconteceu com o atleta, que eu não tenho visto mais, grande promessa, grande destaque aí do Flamengo, e infelizmente o garoto está lesionado, e não é lesão qualquer, né? É uma lesão grave e que está tirando dos gramados. Agora vamos falar aqui, trazer mais coisas que estão na nossa página Amaury de Paula Santos. Está aqui, ó. Pedro explica como Liberdade e a sequência com o Jardim mudaram o seu desempenho. Ele diz o seguinte aqui, abre aspas, tem sido um início sensacional do Jardim. Desde quando ele chegou, me deu muita liberdade para conversar. Dentro de campo também tem me dado muita liberdade para fazer aquilo que eu sei fazer. Sair da área, conseguir participar bem do jogo no pivô. Então, é um cara que me deu muita confiança e também tem me dado muita sequência de jogo. Pedro tem melhorado muito, 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 muito mesmo, cara. Eu tenho gostado muito do que eu tenho visto do Pedro. E eu acho que se ele continuar nessa sequência, se ele continuar nessa batida, tem vaga certa aí na Copa do Mundo, né? Bom, outro assunto aqui, entrevista à Cazé TV, Alessandro, zagueiro que defende o Lille e a seleção brasileira, revelou que tem o desejo de retornar ao Flamengo. Vamos para as aspas dele? Bom, toda a minha família, minha esposa, temos o sonho de voltar ao Brasil. E a prioridade é o nosso Mengão. Já deixei bem claro que a prioridade é o nosso Mengão. Mas é aquilo, sabemos como as coisas funcionam. Fecha aspas, comentou antes de encerrar. E ele prosseguiu. Abre aspas. Eu recebi umas sondagens engraçadas. Não vou citar nome. Um time verde, lógico que é o Palmeiras. Vem jogar aqui. É um monte de torcedor do Flamengo. Tu é Mengão. Fez isso com a gente. Não faz isso com a gente, não. É legal. Mostra um carinho deles por mim, mesmo que eu não tenha jogado pelo profissional. Sempre demonstrei meu carinho pelo time. Vamos ver como isso vai ser daqui a alguns anos, fecha aspas, destacou. Ou seja, time verde nós sabemos que é o Palmeiras, né, que tentou atravessar o Flamengo aí, né, tentando contratar o nosso garoto. Bom, mudando aqui de assunto, Léo Pereira e Pedro são jogadores de linha mais usados por Jardim no Flamengo. O zagueiro acumula 785 minutos em campo, enquanto Pedro, o atacante, tem 757. Bom, como o Pedro falou, tem tido uma boa sequência de jogos com Leonardo Jardim e isso tem influenciado dentro de campo, tá? Tem uma outra matéria aqui que fala sobre José Boto, que surpreendeu ao apontar a contratação mais difícil do Flamengo, né? E aí está na nossa página Amaury de Paula Santos, que eu vou trocar para Amaury de Paula RN, rubro-negro, tá? Em breve. Então essa daqui eu não vou trazer, mas deixar, mas o atleta aí foi Jorge Carrascal, tá? O Flamengo iniciou as tratativas antes da Copa do Mundo de Clubes, com expectativa de contar com o jogador no torneio. Mas o anúncio só aconteceu no início de agosto. Para fechar o negócio, o clube pagou 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões, com parte do valor direcionado, né? Então aqui, isso aí foi o jogador que o Flamengo tentou contratar e
foi a contratação mais difícil. Outra informação que eu postei na nossa página, a maioria de Paula Santos está aqui, ó, 20 anos que perdemos Tele Santana. Hoje, 21 de abril de 2026, se completa 20 anos da morte do eterno Tele Santana. O ex-técnico e ex-jogador marcou seu nome na história do futebol brasileiro e mundial. Tele Santana conquistou as Libertadores de 92 e 93, junto dos títulos mundiais pelo São Paulo, né? Que Deus continue confortando os corações dos familiares do nosso querido Tele Santana, inesquecível, tá? Bom, outro assunto aqui, ainda falando sobre o Mengão. Insuperável em campo, Arrascaeta é o líder de passes decisivos do Mengão em 2026. 17 jogos, 13 como titular, 6 gols marcados, 2 assistências, 8 participações em gol, 144 minutos para participar de um gol, 4 grandes chances criadas, 40 passes decisivos, 20 desarmes, 19 faltas sofridas. Rapaz, cresceu muito de produção de um tempo para cá. Jorge de Arrascaeta parece que recuperou aí realmente o seu bom condicionamento físico. Agora, a matéria que eu falei sobre os técnicos que caem sempre aí, ó. Jornal Espanhol cita caso de Filipe Luís, Tite e Diniz e detona excesso de demissão no futebol brasileiro. Abre aspas. É o inferno dos técnicos. Fecha aspas. Matéria da ESPN. Aqui, que o futebol brasileiro é uma máquina de moer técnico, o fã do esporte já sabe. Na atual temporada, porém, a dança das cadeiras dos treinadores do Campeonato Brasileiro tem chamado a atenção na imprensa internacional. Na segunda-feira, dia 20, o jornal AS da Espanha publicou uma reportagem listando os comandantes já demitidos na atual edição do Brasileirão, chamando a atenção para o Brasil, que diz o seguinte: inferno dos treinadores. Abre aspas. Futebol brasileiro é uma fonte inesgotável de jogadores que conseguem chegar aos melhores times da Europa. Mas a situação é bem diferente para os treinadores que atuam nesse país sul-americano. Ninguém escapa dos problemas que assolam os técnicos, desde ex-treinadores de seleção brasileira até aqueles que buscam abrir caminho nas categorias de base. Fecha aspas, destaca a matéria. Continua aqui. O periódico espanhol lista os treinadores que já foram desligados de seus cargos. Jorge Sampaoli, Atlético Mineiro. Fernando Diniz, ex-Vasco. Filipe Luís, ex-Flamengo. Juan Carlos Osório, ex-Remo. Hernan Crespo, ex-São Paulo. Tite, ex-Cruzeiro. Juan Pablo Vojvoda, ex-Santos. Martim Anselmi, ex-Botafogo. Gilmar Del Pazo, ex-Chapecoense. Dorival Júnior, ex-Corinthians. Ao mesmo tempo em que destaca as 10 demissões, o jornal cita Renato Gaúcho para falar da falta de renovação de técnicos no Brasil. Vamos aqui a esse trecho da matéria. Abre aspas. A falta de renovação no corpo técnico faz com que uma figura como Renato Gaúcho tenha comandado o Fluminense em até 6 passagens diferentes e também tenha passado por gigantes como Flamengo, Grêmio ou, agora, novamente, pelo Vasco da Gama em sua 3ª passagem. O AS também mostra o outro lado da moeda, citando o trabalho longevo de Abel Ferreira, português que está no Palmeiras desde o segundo semestre de 2020. O debate gira em torno dos técnicos brasileiros, que pode estar refletindo na Copa do Mundo, que pela primeira vez não terá um treinador do Brasil na competição. A seleção brasileira é comandada pelo italiano Carlos Ancelotti. Gente, vamos lá falar sobre essa matéria aqui. O futebol brasileiro em si tem essa característica, né, de não manter técnico no seu cargo durante muito tempo. É uma cultura brasileira que o técnico começou a perder 2, 3 partidas, já não presta mais, mesmo que ele tenha feito um excelente trabalho no início, tá? A torcida eu vejo como o maior culpado, que começa a pressionar, começa a xingar, começa a criticar a diretoria para poder satisfazer a torcida,
demite o treinador. O Flamengo teve muitos prejuízos com isso durante muito tempo por ficar contratando treinador a cada de 4 a 6 meses o Flamengo trocava de treinador. Inclusive, quando houve a renovação de contrato com o Felipe Luiz, foi dito que a intenção da diretoria era fazer um trabalho de longevidade com o Felipe Luiz, um trabalho que pudesse haver tropeços, mas mesmo assim eles bancariam o técnico, porque o coordenador técnico, o José Boto, ele tem um estilo europeu, mas o BAP, né? O BAP chegou e pediu a demissão, pediu a cabeça, e tem que ser, né? Achou que a pressão da torcida foi maior. Eu acho que Felipe Luiz merecia mais oportunidade, mediante tudo que ele fez no ano passado. Era mudar o seu pensamento, mudar alguma das suas ideologias. Mas seguindo aqui. Aí, em contrapartida, nós temos o Palmeiras. Palmeiras que está aí desde 2020, segundo semestre de 2020, com o técnico Abel, né? Conquistou vários títulos, teve momentos ruins, depois, novamente, porque há aquela reformulação no elenco, há aquela mudança de mentalidade, o técnico tem que começar a trabalhar esses jogadores até se enquadrar naquilo que ele quer. Então aí, de novo, liderança do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, nos últimos 10 anos, Palmeiras ganhou 4 campeonatos brasileiros, Flamengo ganhou 3, né? Copa Libertadores da América, Flamengo ganhou 3, eles ganharam 2. Para vocês verem como o trabalho lá está sendo muito bem feito. Ah, mas você está elogiando o Palmeiras, sim, da mesma maneira que eu falo do Flamengo, com relação à sua gestão financeira, que eu falo que os outros clubes, que os outros times têm que seguir o exemplo do Flamengo para poder se livrarem de suas dívidas, né? A dívida do Flamengo hoje é de 300 milhões, com faturamento de mais de 2 bilhões. 300 mil reais, quer dizer, um faturamento de mais de 2 bilhões. Olha só, para quem devia 700 e cacetada e tinha um faturamento de 200, né? E aí eu cito o Palmeiras como gestão com relação a técnico, porque o Flamengo também não usa essa... Vamos lá, vamos segurar, o treinador foi bem, conseguiu ganhar vários títulos, deu uma escorregada aqui, senta com ele, senta com a comissão técnica, pô, o treinador... Teve início muito bom, agora está dando uma decaída, o que está acontecendo? Vamos acertar, procurar acertar, vamos ver o que está faltando, o que você precisa para melhorar, mas não chega, demite, e a multa rescisória dos treinadores lá no patamar, lá em cima. Absurdo, para mim tinha que ser assim, o técnico começou, minha posição como torcedor, tá? O técnico começou, sua multa rescisória é de, vamos botar aí, 100 mil reais. Conforme o passar do tempo, você for fazer um bom trabalho, a sua multa rescisória vai subindo. Mas não, a multa rescisória dos caras começa lá em cima. Começa com 5 milhões, 10 milhões de multa rescisória, 2 milhões de multa rescisória. Aí o cara trabalha 4 meses no clube, não dá certo, pum, é mandado embora. Aí fica 3 meses aí curtindo esse dinheiro todo, igual o Renato Gaúcho jogando futevôlei, né? Na praia ali, em Copacabana. Eu sei que daqui a 3 meses outro clube vai me procurar, porque não há uma reciclagem de técnicos no futebol brasileiro. É sempre os mesmos, mais do mesmo. Já sei que daqui a 3 meses aí vai lá, joga, fica mais um tempinho num clube, mais 3 mesezinhos, pega a rescisão, vai lá para curtir essa rescisão que recebeu. Tem que parar com essa mentalidade. Nós vemos aí na Europa técnicos com 10 anos no comando do clube, 15 anos no comando do mesmo clube, dando certo ou não. Não tem essa cultura de 3 meses, não deu certo, manda embora. Tem que acabar com isso, né, meus queridos? Tem que acabar com isso. Bom, como eu falei, o vídeo ia ser longo, né? Eu queria fazer uma live. Já falei nisso em outro vídeo, o Flamengo entrou num acordo aí para poder fazer shows no Maracanã a partir de 2027. Esses shows que serão realizados no Maracanã não vão implicar nos jogos de Flamengo e Fluminense, que é a prioridade, tá? Aqui, aquilo que eu tinha falado aqui, ó. O Brasileirão não está se tornando como a La Liga. O Brasileirão já se tornou. Nos últimos 10 anos,
10 brasileiros, o Flamengo conquistou 3 e o Palmeiras 4. Nas últimas 10 Libertadores, o Flamengo conquistou 3 e o Palmeiras 2. Nas últimas 10 Copas do Brasil, o Flamengo conquistou 2 e o Palmeiras 2. Então é aquilo que eu falo. Olha só quantos títulos Abel Ferreira conquistou pelo Palmeiras. Vamos lá. 4 com 2, 6, com mais 2, 8. 8 títulos. 8 títulos. Flamengo conquistou aqui, vamos lá. 3 com 3, 6. Cadê aqui? Copa do Brasil, 8 títulos. Já pensou se o Flamengo tivesse mantido o mesmo técnico durante todo esse tempo? Rapaz, o Flamengo teria conquistado muito mais títulos. Muito mais títulos, né? Bom, essas são algumas das informações. Eu queria trazer muito mais coisas aqui para vocês, mas já estendi muito, né? Só trazer a informação que Eric Pulgar realizou exercícios na academia do CT Ninho do Urubu, ainda com proteção no ombro direito, tá? Bom, mandar um abraço mais uma vez aqui para o meu pastor Wesley Roque, pastora Ellen, sua esposa, pastor Marcos Vinícius, a sua esposa, né? A irmã Angélica, desculpa, eu estava esquecendo, pastor Paulo Vitor, lateral esquerdo do Bangu, pastor Marcelo e a família de todos vocês. Sendo assim, eu, Maurício Paula Santos, para quem diz Rubro Negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o Rubro Negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.